Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips. No vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês os melhores jogos e palpites de futebol da terça-feira, dia 26 de dezembro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Time, bora que bora, vou falar, hein? Rodada bacana, Premier League, várias partidas e tem jogão na Arábia Saudita. Se você não quiser perder nada, fica comigo até o final do vídeo, tá legal? E claro, se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar, depois se inscreve. Bora lá! Bora lá, primeira análise, 9h30 da manhã na Bélgica, eu tenho o jogo do Genk contra o Antwerp. Time, é aqui o seguinte, tá? Primeiro tabela de classificação, jogo do quinto contra o sétimo colocado. Mas eu quero operar em mercado de gols. Por quê? O Genk em casa é uma equipe over gols, pega o Antwerp, que como visitante também faz jogos com muitos gols, tá legal? E o histórico, 2x2, aí 1x0 que sai da tendência, 3x0, 1x1 e 4x0. Ou seja, dos 5 últimos jogos do histórico, em 4 eu tenho pelo menos mais de 1,5 gol. Então eu já venho aqui nesse mais de 1,5 gol com odd de 1,21. É interessante para um bilhete duplo. Correndo um pouco mais de risco, para pegar uma entrada simples, para ambas equipes marcarem, odd de 1,53. Tabela de probabilidades para mercado de gols, para a gente ver 2 gols no confronto, 85%. E se você estiver operando ao vivo, fique esperto no primeiro tempo, 80% para sair um gol já no primeiro tempo. Ou seja, over meio gol HT, odd acima de 1,50. Se o jogo estiver em alta intensidade, pode ser interessante. Fechou? Bora lá, 9h30 da manhã, chegando na Inglaterra, Premier League, eu tenho o jogo do Newcastle contra o Nottingham. Time, é o seguinte, o Newcastle vem na 7ª colocação, pega o Nottingham, 17ª colocação, perto de zona de rebaixamento. Olhando a Race, que é o retrospecto das equipes, o Newcastle em casa dos 5 últimos jogos ganhou 4, só perdeu 1. O Nottingham jogando fora dos 5 últimos não venceu nenhuma partida, empatou 2 e perdeu 3. Histórico, 2x0, 2x2, 3x1, 2x0, 2x0. Ou seja, o Newcastle no histórico tem vantagem e geralmente são jogos para mais de 1,5 gol. É o que eu vou buscar aqui, vamos lá. O Newcastle em casa é favorito? Sim, é favorito. Odd de 1,55, 1,50. Uma entrada mais conservadora, Newcastle empate anula, pega essa odd, faz um bilhete duplo. Ao vivo, o Newcastle amassando, dá para pensar na vitória seca. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,26, monta num bilhete duplo. O que é montar num bilhete duplo? É fazer um bilhetinho com 2 entradas, tá legal? Por exemplo, eu quero operar aqui Newcastle empate anula ou dupla hipótese Newcastle. É uma parte do bilhete. Aí aqui mais de 1,5 gol, pronto, o bilhete duplo está formado. Fechado? Newcastle empate anula, jogo para mais de 1,5 gol. Valeu? E bora lá, meio-dia na Escócia, jogo do Dundee contra o Celtic. Aqui o seguinte, o Celtic está na primeira colocação, mas ele tem um jogo a mais que o Rangers. Se o Rangers vencer esse jogo que ele tem a menos, ele ocupa a primeira posição, vai para 46 pontos, tá bom? Então é um jogo bem importante para o Celtic. Se a gente pega aqui o histórico desse confronto, dos 5 últimos jogos, vamos lá, o Celtic ganhou 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, ganhou todas as partidas, geralmente placares para mais de 1,5 gol. O Celtic jogando fora é uma equipe over goals, né? 2x1, 3x1, 2x0, 6x0, 3x0. Geralmente para mais de 1,5 gol. Então aqui, time, mesmo fora de casa, eu vejo sim um favoritismo para o Celtic, tá? A odd não é tão alta, a odd de 1,29, mas dá para pegar essa odd e colocar num bilhete duplo. É uma alternativa, é um caminho. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,17, dá para utilizar também para complementar o bilhete. Fechou? Meio-dia, voltando para a Inglaterra, Premier League, jogo do Bournemouth contra o Fulham. Time aqui é o seguinte, hein? Jogo do 12º contra o 13º colocado. Campanhas bem similares até o momento. O Bournemouth em casa oscila. 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate. Mercado de gols vem muito forte. 2x2, 2x0, 2x1, 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 tá bom? Fulham jogando fora. Também oscila. 1 empate, 3 derrotas, 1 vitória. E mercado de gols novamente muito forte. 1x1, 3x0, 4x3, 3x1, 3x1. Histórico do confronto, 2x1, 1x1. Aqui 1x0 que sai da tendência, 2x0 e 1x1.
Tabela de probabilidades para gols, 90% para mais de 1,5 gols, ou seja, 2 gols aqui nessa partida. Entrada mais conservadora, mais de 1,5 gols, odd de 1,25, uma boa odd para um bilhete duplo, tá bom? Correndo um pouco mais de risco, para ambas equipes marcarem, odd de 1,67. Aqui eu vou em mercado de gols, fechou? E bora lá, meio-dia ainda na Premier League, jogo do Sheffield contra o Luton. Time é aqui o seguinte, duas equipes dentro de zona de rebaixamento, um jogo dos desesperados. Assim, os times precisam pontuar, as duas defesas são frágeis, geralmente tomando muitos gols. Qual que é o cenário que eu vejo aqui com vocês? Uma partida para gols, tá? Em virtude do desespero de ambas. Eu tenho uma odd para mais de 1,5 gols de 1,38. Aqui eu vejo duas alternativas com vocês. Dá para pegar essa odd e montar num bilhete duplo ou deixa o jogo começar. 10, 15 minutos. Se o gol não sai, a odd sobe. O jogo está em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio. Ao vivo, você pega esse mais de 1,5 gols com uma odd acima de 1,60. Fechou? E bora lá, 14h30 ainda na Inglaterra Premier League, jogo do Burnley contra o Liverpool. O Liverpool é vice-líder, 39 pontos. Vai pegar o Burnley, que é vice-lanterna. Jogo dos opostos. Tecnicamente, a equipe do Liverpool é superior. No histórico, eu tenho 5 jogos e o Liverpool venceu todas as partidas. Geralmente, jogos para mais de 1,5 gols. Time, sinceramente, em pré-live não tem muito o que inventar. Mesmo fora de casa, o Liverpool é favorito. A odd é baixa, 1,40 a 1,36. Aqui eu já vejo duas alternativas. Dá para pegar essa odd da vitória do Liverpool e montar numa dupla, ou se você quiser uma entrada mais conservadora, aba especiais, ou quem estiver pela Betano, aba intervalo. Para o Liverpool vencer uma das partes, para o Liverpool vencer um dos tempos. Aí o Liverpool precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo. Se isso acontecer, já deu certo. Pega a odd e faz um bilhete duplo, tá legal? Aqui com relação ao mercado de resultados. Com relação ao mercado de gols, é jogo para mais de 1,5 gols, odd de 1,16 e complementa no bilhetinho. Falando um pouquinho da probabilidade de gols que eu acabei de passar para vocês, mais de 1,5 gols, né? 95%. Se alguém quiser buscar uma odd um pouco maior, mais de 2,5 gols, 70%. Também é uma entrada aceitável. Tá operando ao vivo? Jogo está em alta intensidade? Tenta pegar um gol no primeiro tempo. 85% para sair um gol já no primeiro tempo. Para finalizar, a última dica. Mercado de escanteios. A probabilidade para sair um canto de 0 a 10 minutos é alta para as duas equipes. 80% para o Burnley, 80% para o Liverpool. Um escanteio de 0 a 10 minutos. Fechou? E bora lá, 15 horas na Arábia Saudita, jogão na área. Al Ittihad, que é o time do Benzema, Romarinho, Fabinho e muito mais, contra o Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, Mané, Brozovic e tantos outros bons jogadores. Time aqui sem enrolar, aqui eu vou para mercado de gols, tá legal? Vou mostrar rapidamente o histórico para vocês. 1-0, que sai um pouquinho da tendência, aí vem 3-1, 3-0, 1-1, 1-1. Tabela de probabilidades, mais de 1,5 gols, 90%. Vamos dar uma olhadinha nesse mais de 1,5 gols, quanto está pagando? Mais de 1,5 gols, odd de 1,15. É uma odd baixa, mas para complementar o bilhete, pode ser uma alternativa. Para ambas equipes marcarem, eu também gosto. Odd de 1,53, tá legal? E também, se você estiver operando ao vivo, primeiro tempo em alta intensidade, o over meio gol HT, que é um golzinho no primeiro tempo, é interessante. 80%, tá bom? Bora lá, 16h45 na Bélgica, Clube Brugge versus Royal Union. O time é o seguinte, o Royal Union é o primeiro colocado. Vai enfrentar aqui o Clube Brugge, tá legal? Royal Union, 19 jogos, 15 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas, tá legal? Vem fazendo uma baita campanha. E outro detalhe, no histórico contra o Clube Brugge, quando o Royal Union perde, ele não perde por muito. Vamos lá, 2-1, aquele ganhou. Aqui empatou 1-1, 1-0 Clube Brugge, apenas um gol de diferença, 0-0 e 3-2, novamente apenas um gol de diferença. Por que eu mostrei esse histórico para vocês? Porque no histórico, quando o Royal Union perde, como eu falei, ele perde por uma diferença mínima de um gol. Ele vem na primeira colocação numa campanha muito forte, ó, mesmo fora de casa, 2 empates e 3 vitórias. Aqui eu vou buscar um handicap asiático mais 1,5 para o Royal Union. O que significa isso? Mesmo que ele perca por um gol de diferença, a gente ainda tem green. Se der empate também é green.
Se o Real Union vencer, é green. A gente só perde essa entrada se o Clube Brugge vencer o Real Union por 2 ou mais gols de diferença, tá bom? Handicap asiático mais 1,5 para o Real Union. E bora lá, 17 horas, Inglaterra Premier League, jogo do United contra o Aston Villa. Aqui o seguinte, o Aston Villa vem na terceira colocação. Se a gente olha os 5 últimos jogos dentro e fora de casa, nenhuma derrota. Baita consistência. O United, oitava colocação, e dos 5 últimos jogos, só ganhou uma partida, ganhou do Chelsea e perdeu 3, tá legal? O momento do Aston Villa é um momento bem superior aqui ao momento do United. O mercado, ele está dando odds equivalentes. 2,60 para o United, 2,60 para o Aston Villa. Sinceramente, pelo momento atual, eu dou um leve favoritismo para o Aston Villa. Talvez o mercado está dando essa odd aí igual em virtude do United jogar em casa, mas o momento do Aston Villa é um momento superior. Por esse motivo, eu vou buscar aqui um handicap asiático mais 1 para o Aston Villa. O que significa essa entrada? Se der empate ou o Aston Villa vencer, é green. Se o Aston Villa perder por uma diferença de 1 gol, eu ainda tenho reembolso. Eu só vou perder essa entrada se o United vencer o Aston Villa por 2 ou mais gols de diferença, tá bom? Handicap asiático mais 1, Aston Villa. E meia hora do bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo. Antes, uma coisa importante, tá? Hoje já temos aí jogos importantes, né? Principalmente Premier League. E até o Réveillon e depois do Réveillon, a gente continua com as operações, tá legal? Não vamos parar, até porque os jogos pelo mundo continuam rolando. Então, as operações continuam e os vídeos por aqui também, sem parada, tá bom, galera? Por que eu estou falando isso, né? Pode ser um momento também para você aproveitar o nosso grupo VIP. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, clica lá e chega junto. É um grupo de futebol completo, bilhetes pré-live com duplas e triplas, entradas em mercado de gols, escanteios, finalização de jogador, cartão e muito mais. Por um precinho que cabe no seu bolso. Preço popular, R$19,90 por mês. O grupo VIP mais inclusivo do Brasil. Clica aqui na descrição que eu tô te esperando. Bora de bilhetinho que eu já falei demais. Time, é o seguinte, o que eu vou buscar aqui? Vitória do Celtic contra o Dundee e Liverpool para ganhar um dos tempos contra o Burnley, lá na Inglaterra. O Liverpool precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo e o Celtic ganhar a partida. Se tudo der certo, odd de 1,57. Antes de finalizar, gosta de NBA? Hoje à noite a gente tem uma rodada bem bacana de NBA, tá legal? Eu vou deixar um card aqui no final do vídeo, aqui em cima. Depois dá uma olhadinha, já separei o que tem de melhor para os jogos de hoje. A NBA também é um excelente mercado para tentar arrancar dinheiro do mercado, tá legal? Se gostar do canal lá, também aproveita e se inscreve, você é muito bem-vindo. Acho que é isso. Desejo para vocês boas operações, deixo aqui um forte abraço e a gente se vê por aqui amanhã. Valeu, fui!